Jesus, quando nós podemos pensar, pensamos naquelas milagres maravilhosos. Água virando vinho, acalmando a tempestade, andando em cima das águas, multiplicando os pães e os peixes, ressurreição de Lázaro, Jesus expulsando os demônios do homem chamado Legião, a transfiguração, sendo Pedro, Tiago e João e conseguindo de ver a transfiguração, e a ressurreição de Cristo. Bartimeu, o cego e a grande pesca. Com certeza tinha vários milagres que Jesus Cristo fez que eram impressionantes para o povo. E muitas vezes as nossas histórias estão ligadas através dos milagres que Jesus Cristo fez e é sem dúvida nenhuma que ela também chamou a atenção do povo. Mas também eu estava escrevendo Lucas e estudando Lucas recentemente, e eu já notei alguma coisa interessante em Lucas capítulo 4, versículos 31 e 32. Em Lucas capítulo 4, versículos 31 e 32, e se você já sabe um pouquinho sobre Jesus Cristo, ele gastou bastante tempo em Cafarnaum. E fala isso, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam do quê? Da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Eles gostavam de escutar a voz de Jesus Cristo, escutavam de ouvir as histórias dele, as pregações. Se você quer realmente ficar um pouquinho inspirado e realmente escutar mais, não tem algo melhor do que simplesmente voltando e lendo o Sermão do Monte. Vendo Jesus Cristo falando em Mateus 5, e Mateus 6 e Mateus 7. Uma pregação maravilhosa. Lucas também trata um pouquinho dessa mesma pregação em Lucas capítulo 6. Interessante, Lucas capítulo 4, versículo 31 e 32, fala que Cafarnaum estava empolgado que Jesus Cristo estava voltando. Eu lembro uma vez, falou que o povo, acho que eu não tenho esse versículo aqui, mas o povo literalmente estava esperando para Jesus. Ele estava voltando para Cafarnaum e a Bíblia literalmente fala que o povo estava esperando a chegada dele. Eles gostavam. Se você olha lá na sua Bíblia, nós não vamos olhar naqueles versículos, mas em Lucas capítulo 4, você vai ver que Jesus Cristo fez uma outra visita para onde? Nazaré. Olha lá na sua Bíblia, já tem aquela visita de Nazaré. Sabe o que o povo de Nazaré queria fazer com Jesus? Jogar ele do abismo. Escutou a pregação dele, ficou revoltado e queria literalmente matá-lo. Cafarnaum não. Quero escutar. Quero saber o que Deus tem para mim. Eu quero saber das coisas de Deus. Lucas capítulo 6, nós vamos olhar em versículo 12, fala: naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de o quê? De orar, e passou a noite orando a Deus. Quando eu estava estudando esse versículo, apertou o meu coração, porque eu fico pensando quantas vezes eu gastei até 1 hora direto orando a Deus. Eu vou admitir, poucas vezes. 1 hora direto? A gente já acha que estamos orando bastante quando nós oramos 15 minutos. Fala que Jesus Cristo passou a noite orando. Às vezes a gente passa várias horas assistindo um filme, mas passou a noite orando a Deus. Versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Ele começa a escolher os 12. Você sabe o nome dos 12 apóstolos? Consegue lembrar?
Às vezes é meio difícil de lembrar, né? Mas tinha 4 pescadores. Quais eram os pescadores? Pedro, Tiago e João, sabemos porque eles estavam no barquinho, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. E quem era o outro? O irmão do Pedro? André, exatamente. Então pode lembrar disso. Então os 4 trabalhavam juntos: Pedro, Tiago, João e André. Se você estava lembrando do trecho de alguns discípulos, sabemos os nomes bem melhor, porque lembramos da vez que Jesus chamou. Um dos primeiros que ele chamou, na verdade, lá em João, foi Filipe. E Filipe foi atrás de quem? Natanael. Natanael que estava embaixo da árvore. Então já temos 6. 4 pescadores, os primeiros 2, Felipe, que foi lá e correu atrás de Natanael. Às vezes a gente fica meio confuso, porque o nome dele também é Bartolomeu. Não sei como Natanael e Bartolomeu é a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa com 2 nomes. E depois lembramos de uma outra pessoa. Quem era o homem de taxas? Que cobrava as taxas. Qual que é o discípulo chamado o cobrador de taxas? Mateus, ou Levi. Então sabemos disso porque ele escreveu o primeiro evangelho. Os 2 evangelhos, 4 evangelhos, 2 foram escritos pelos discípulos, 2 não. Mateus e João são os discípulos. Marcos e Lucas, não. Às vezes, Marcos é discípulo? Não. Lucas é discípulo? Não. Só Mateus e João. Então, depois temos Mateus e temos um outro que a gente sempre lembra por causa da falta de fé, né? Tomé. Então, tem que lembrar Felipe, Natanael, Felipe que chamou Natanael, os 4 pescadores, Mateus, que é o cobrador de taxas, depois é para lembrar do Tomé, pela falta de fé, e aí falta mais 4 que são meio desconhecidos. Mas na verdade são fáceis de lembrar. Sabe por quê? Tem 2 Simão, tem um Simão chamado Zelote, parece que ele tinha mais zelo até do que Simão Pedro, então imagine ele, tinha Simão Pedro e depois tinha o Simão Zelote, e depois temos 2 Tiagos, e depois nós temos 2 Judas, o Judas bom e o Judas ruim. Então, podemos lembrar até os discípulos. Então isso só foi uma aula de realmente como lembrar os discípulos, não tem nada a ver com a pregação. Mas aí você pode lembrar os 4 pescadores. Felipe chamou Natanael, 6, 7 e 8 aos mais conhecidos, Mateus, e também podemos lembrar Tomé, falta de fé, os outros 4, 2 Judas, um bom, um ruim, 2 Tiagos e 2 também Simão. Jesus Cristo ele chamou os 12 discípulos justamente naquele momento. Versículo 17, e descendo com eles, esses 12, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus, não só os 12, mas os outros, muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Essas são pessoas que viajaram para ver Jesus. Não são só os 12, mas são muitos discípulos. E tinha uma multidão de povos, de Judeia, Jerusalém, Tiro, Sidom. As pessoas literalmente estão viajando para fazer o quê? Para ver Jesus Cristo. Para ver milagres? Também. Mas também podemos ver que eles também chegaram para escutar. Olha o versículo 18. Que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Então nem era cada pessoa que tinha realmente um problema. Alguns queriam simplesmente escutar desse homem. Ele é o Messias. Quero escutar as palavras dele. Fala que ele tem pregações maravilhosas. Fala que ele fala com uma autoridade. Como Marta, ou como Maria, deveria falar. Como Maria, eles queriam simplesmente chegar e escutar as histórias de Jesus Cristo.
e ele não a desapontou. Lucas capítulo 6 e versículo 20, ele começa a falar um pouquinho sobre os bem-aventurados. Lucas capítulo 6, versículo 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Versículo 21. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Em Lucas capítulo 7, versículo 22, ele fala para o João, os cegos veem, os coxos andam, os lepros são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciai-lhes o Evangelho. Interessante. Deus até fala, bem-aventurados os pobres, porque é o quê? O reino de Deus. O raciocínio fala, se você está com fome, falta o quê? O que falta? Comida. Se você está com sede, falta o quê? Água. Se você está com tristeza, falta o quê? Alegria, risada, sorriso. E quem está sendo odiado, está faltando o quê? Amor, compaixão. Quem está pobre, está faltando o quê? Nosso raciocínio é o quê? O dinheiro. Coitado, né? O carente, tá precisando de dinheiro. Mas é interessante que cada vez que Deus fala sobre isso, Ele falou, não, é preciso o Evangelho. Ele precisa do Evangelho. Ele precisa saber que tem esperança. Ele sabia que, na verdade, não era o dinheiro que iria resolver o seu problema. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, é um versículo que a gente bem conhece, e a gente sempre destaca uma parte, uma frase desse versículo, fala, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmos se atormentam com muitas dores. Então, a frase é que não é o dinheiro é a raiz de todos os males. O versículo fala isso? Não fala. Fala o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Podemos ver que realmente, muitas vezes, até o dinheiro, ela pode nos tirar do que é o mais importante. Nós começamos a ter mais amor pelo dinheiro, amor pelas coisas, do que amor para o nosso Deus. Deus não falou também que não pode ter dois mestres? Que comparação que Ele fez? Deus e dinheiro. Então, não pode ter os dois mestres no mesmo tempo. Então, podemos ver muitas vezes a importância, e Deus destacou isso até nas bem-aventuranças. Do pobre, precisa do Evangelho. Então, os carentes, é do reino de Deus. Ele sabia que isso, na verdade, era a riqueza. Isso era o oposto de ser pobre. O oposto de pobre era, literalmente, tendo essa riqueza em Deus. Porque Deus fala, as outras riquezas desse mundo, ela só vai embora. Ela não dura. Então, podemos ver a razão por que ele fez isso. Foi muito legal quando eu fui para a Índia.
Eu consegui de fazer uma viagem missionária antes de chegar aqui no Brasil, e eu posso falar que com certeza eu estava lá 5 a 6 semanas. Eu consegui de fazer EBF em duas cidades diferentes. Eu consegui de ensinar também para algumas pessoas que estavam traduzindo a Bíblia na sua língua. Foi com alguns missionários que estavam até tentando traduzir a Bíblia do Novo Testamento na linguagem deles. Eu ajudei em digitar, ajudei em fazer várias coisas. E para mim foi realmente uma maravilha vendo a cultura, vendo o povo de Deus. Aí depois eu tinha uma oportunidade que eu fui lá com um amigo e nós conseguimos de visitar a aldeia lá. As aldeias lá nessa região estavam realmente sofrendo bastante perseguição. Antes da minha chegada e depois da minha saída de lá também voltou a perseguição. Graças a Deus tinha esse tempo que eu podia ir lá visitar e conhecer. Porque realmente foi uma experiência inesquecível. O cristianismo estava explodindo literalmente. A perseguição foi dos hindus. Os hindus estavam atacando os pastores, queimando as igrejas, matando até pastores, porque o cristianismo estava tomando conta no meio das aldeias. Eu fui lá na minha primeira vez, numa terça-feira, fui lá numa igreja, tinha mais do que 300 pessoas no culto na terça-feira. Cada noite eu estava numa cidade diferente pregando. E os jovens? Os jovens estavam querendo saber sobre missões. Eles estavam fazendo uma janta, preparando uma janta e vendendo essa janta para usar esse dinheiro para até sustentar outro missionário que estava indo para outra aldeia. Cortou até uma árvore também no meio da praça, eles ganharam dinheiro com isso. E a maneira que eles derrubaram essa árvore enorme era tirando a areia ao redor dos raízes, porque não tinha uma maneira de cortar ela no meio. Então, tirou a terra no meio dos raízes, que demorou muito tempo. Aí depois, alugou o elefante para realmente até derrubar a árvore. Eu consegui ver a árvore derrubada. Infelizmente, não vi a elefante ajudando. Mas tudo isso é para o quê? Para missões. Estavam trabalhando. O povo não tinha nada de dinheiro. O dízimo e ofertas dele foi arroz. Eles tinham uma cesta aqui na frente, ou animais, ou abacaxi, e eles iriam trazer isso como oferta para Deus. Mas e a alegria de servir? E a alegria de servir? Podia ver simplesmente a alegria de servir e falar as boas notícias para os seus redores. Eles precisavam de dinheiro naquelas aldeias? Não precisavam. Tinha suficiente para sobreviver. A vida deles seria mais legal, iria ter mais luxo? Sim. Mas na verdade, eles já tinham o reino de Deus. Eles já tinham essa alegria. Do pastor Sidney, ele estava falando sobre os 3 pontos dele, os 3 pontos na quinta-feira, e depois até que ele estava fazendo algumas perguntas para ver se vocês realmente lembraram, né? Eu estava lá no ao vivo, querendo gritar a resposta, né? Só que ninguém estava escutando, né, a resposta, né? Mas os 3 pontos foi o quê? Podemos ver que simplesmente aqueles 3 pontos foi santidade, perseverança e o amor. Podemos ver no meio desse trecho que gostaria de destacar o amor puro. Amor puro, amor verdadeiro, amor diferente, amor sem condições, um amor radical. E na verdade podemos ver o amor puro tem esses outros 2 pontos. Amor puro vai ter santidade. Para você ter realmente o amor puro, você tem que ter realmente
sem cobiça, sem indo atrás das outras coisas, sem pensando, como nós falamos sobre o amor do dinheiro, precisamos pensar, não, eu quero só agradar a Deus. Risada, fome, a comida, água, essas coisas não são importantes. Para mim, o que é importante é servir a Deus e pregar as boas notícias. E perseverança. Amor, precisamos perseverar? O que nós lemos um pouquinho antes da pregação? 1 Coríntios 13, não foi? 1 Coríntios 13, podíamos ver essa realmente vida importante. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O primeiro versículo está falando, você pode falar o mais bonito que for possível. Você pode saber como falar ou como cantar, pode fazer tudo, mas se ela é sem amor, se não é um amor puro, Deus está falando que não vai adiantar nada. Vai ser só um som. Na verdade, até que vai ser um som irritante. Sem amor, não vai valer nada. Então podemos ver a importância que Deus coloca realmente no amor. O versículo 2, ele usa outro exagero aqui. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Isso está falando sobre o seu valor. Basicamente dá para imaginar dessa maneira, é o seu valor nos olhos de Deus. Às vezes você ora, Deus, eu quero ser usado. Às vezes você talvez até sente, Senhor, não sei se realmente estou fazendo tanta coisa para você, não sei se realmente eu tenho um grande valor no seu serviço, estou conseguindo de fazer alguma coisa. Deus está falando, você não vai ter valor sem amor. Ele falou, você pode ser o mais esperto, saber todos os mistérios, saber toda a ciência, ser a pessoa mais sábia, mas se você não está agindo com amor, você não é nada. Se você consegue até pegar uma montanha e falar, quero que essa montanha saia daqui e vai aqui, uau, todo mundo iria ficar impressionado. Mas Deus fala, nada serei. O apóstolo Paulo está falando que nada serei, eu não seria nada importante. Ele continua falando em versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não iria ter de novo valor. Posso dar todo o meu dinheiro, dar até a minha vida como sacrifício vivo, e ainda assim não tem valor, através do amor. Deus está destacando muito que o amor que o crente tem deve ser um amor puro, um amor com santidade, o amor não com vínculos com as outras coisas, amor só para Deus. Podemos ver isso enquanto que ele continua também com a sua pregação. Olha comigo em Lucas capítulo 6, e versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos, o quê? Odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelo que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o lavar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também
a eles. Jesus Cristo começa a pregar e nós conhecemos muito bem essas palavras, mas pense em escutando essas palavras pela primeira vez. Quando alguém bate em você assim, oferece o outro lado também do seu rosto. Quando alguém empresta, não devolve, tranquilo. Não leva pessoal. Quando as pessoas falam mal de você, ama eles. Na verdade, fala bem deles. Como assim? Como vou falar bem daquela pessoa? Acha alguma coisa positiva sobre aquela pessoa. Ora para aquela pessoa. Ele fala isso em versículo 28. Depois que ele fala, bendizei aos que vos maldizem, ele fala, orai pelos que vos caluniam. Orar para as pessoas que tratam você mal. Eu vou falar para você, é muito difícil de pensar mal de alguém, falar mal de alguém, enquanto que você está orando para aquela mesma pessoa cada dia. É difícil. E Deus estava falando, eu quero que esse amor seja radical. Radical. Tem um outro versículo que fala que, na verdade, o mundo deveria conhecer os crentes através do amor que eles têm para o seu próprio irmão. É uma vergonha quando você escuta muita gente falar, se ele é crente, nem crente quero ser. Mas tenha cuidado de não apontar o dedo para aquela pessoa. E olhe para a sua vida primeiro. Tá bom, talvez eu não estou tratando as pessoas más. Estou tentando fazer o meu melhor. Mas o Lucas que escreveu, ou não Lucas que escreveu, mas Jesus Cristo que está falando, Lucas que realmente escreveu esses versículos, também começa e continua falando, e ele fala em versículo 32, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso? E se emprestais aquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Deus está falando que o seu amor deveria ser um nível a mais. Você ama pessoas muito mais do que o seu outro parente que não é crente? Você ama muito mais as pessoas onde você trabalha, os seus vizinhos, muito mais do que talvez aquele outro que não conhece Cristo? Com certeza você já conhece várias pessoas nesse mundo que literalmente tenta amar o seu próximo, tenta fazer o seu bem. Deus está falando, eu quero que você faça além daquilo. Então ele usa esse lado radical e ele fala, até as pessoas que tratam você mal, as pessoas que falam mal de você, você deveria amar aquela pessoa mais ainda. Importante que podemos lembrar disso através de ser crente também. Até pessoas dentro da nossa própria igreja, ou talvez um membro de uma outra igreja, irmã. Longe de nós de começar a falar mal ou tratar alguém mal, deveríamos sempre lembrar do amor que Deus tem para cada um de nós. Deveria ser um amor puro, com santidade. Essa ideia de com santidade significa sem condições, incondicional. Eu lembro que muito tempo atrás, quando nós estávamos estudando, eu estava dando aula na escola dominical dos adultos, nós começamos a estudar sobre cada livro no Velho Testamento. E lembra que nós decoramos alguns sinais de cada livro. Ruth. Como foi o sinal de Ruth? Ruth foi amor. Amor sem condições. Ruth amou Naomi. Ela saiu da sua terra, não tinha muita razão para seguir ela, mas ela falou, onde você vai, eu vou também, o seu Deus vai ser meu Deus. Ela fala bonito. É o amor, né?
perfeito. E Deus usa esse livro para mostrar isso. Mas mais tarde nós chegamos num livro chamado Oséias. Lembra Oséias? Oséias é que Deus falou para ele casar com Gomer, que era prostituta. Ela traiu ele, foi atrás de outro homem, e Deus fala para realmente Oséias, ele falou, volta e começa a pegar o amor dela de volta. Então o que eu fiz como um sinal? Oséias era assim, recebia e ainda amava. Não é o que o mundo fez com Cristo? Acabei de falar que Cafarnaum queria escutar as palavras de Jesus Cristo. Mas imagine a dor que Jesus Cristo sentiu quando ele olhava nos olhos de cada um de Nazaré. Nazaré não era uma cidade grande, não. É bem provável que tinha até parentes que eram envolvidos nessa cena horrorosa de literalmente levar Jesus Cristo até o precipício lá e jogar ele para baixo. Com certeza tinha pessoas que ele já tinha feito uma mesa, tinha feito uma cadeira como carpinteiro. Ele realmente viveu nessa cidade quase uns 27, 28 anos. Queria fazer assim. Mas Jesus Cristo fez o quê? Amava. Amava. E Deus está falando que nós precisamos fazer a mesma coisa. Não só faz o básico. O mundo faz o básico. O crente deveria ser mais notado ainda. Continuando em Lucas, nesse mesmo capítulo, versículo 35. Por que precisa ter esse amor radical? Por que precisamos amar dessa maneira? 35, Jesus continua falando. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis o quê? Qual que é a próxima frase? Filhos do Altíssimo. Pensa um pouquinho, gente. Vocês são filhos do Altíssimo. Então, os seus atos deveriam espelhar realmente o Altíssimo. Eu quero que as pessoas possam ver um pequeno Cristo em mim. Ele continua. Pois ele, Jesus, ou Deus, pois Deus é benigno até para com os ingratos e maus. 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Só um pouquinho na frente, quero que você pula para capítulo 6 e versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Forte. Forte. Jesus Cristo está literalmente fazendo o som. Gente, eu estou falando para você o que eu quero que você faça. Eu quero que você ama as pessoas como eu amo eles. Eu quero que você tenha misericórdia. Eu quero que você perdoa. Eu quero que você gaste seu dinheiro. Eu quero que você gaste seu tempo. Eu estou querendo que você não está nem aí com as suas coisas. Se alguém usa, quebra, tranquilo. Eu quero que você literalmente mostre para as pessoas que o que você tem não é o que dá alegria. Você quer que sejam usados para a honra e a glória de Deus. Eu lembro uma vez que um amigo pediu para mim emprestar o carro. E a minha mãe falou, Benjamin, por que você emprestou o carro para ele? Aí eu falei, mãe, tranquilo. Minha coisa mais preciosa eu vou emprestar. Acho que eu só falei só para cutucar ela, talvez até só brigar.
Mas eu falei dessa maneira. Aí tinha que realmente pensar, porque uns 2 semanas depois ele voltou, saiu da rua, no meio do gelo, bateu o carro 2 vezes, quebrou tal coisa, quebrou outra coisa, e devolveu o carro para mim, e ele nem tinha dinheiro para consertar. E eu lembro pensando, e aí, Benjamin? Mas eu lembro pensando, as coisas terreais não importam. O que é importante é que nós estamos prontos de amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. E também para que nós podemos alcançar outras pessoas com Cristo, através do nosso amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que o quê? Deu o seu único filho, algo mais precioso que Deus teve, que Deus tem, é o seu filho, e Ele deu o seu filho para morrer na cruz, para nos salvar. Mas tem muitas pessoas que só vão enxergar esse versículo só na sua vida, só através do amor que você tem. Lá em Mateus fala que acontece que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Essa igreja só vai continuar crescendo se conseguirmos de realmente abraçar essa ideia de amor. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo no Parque São Bento. Eles precisam consolo. Eles precisam aquele abraço. Eles precisam aquele versículo de amor. Eles precisam aquela atenção. É importante que nós podemos parar e pensar como Deus. Não ficar preocupado com a nossa risada, nosso sorriso, o nosso churrasco no final da semana, nossa comida, nossa água, o dinheiro atrás. Mas, Senhor, eu quero realmente ver o reino de Deus sendo pregado para as pessoas ao meu redor. O amor com santidade. Os bem-aventurados, os limpos de coração, porque eles verão a Deus, ou eles verão a face de Deus. Quem tem um coração limpo vai enxergar Deus, vai ver Ele, vai conhecer Ele melhor, vai ter mais comunhão com Deus através da sua própria santidade, e através daquela comunhão com Deus, Ele vai transferir o amor para você. Amor sem condições é um amor com santidade. E perseverança, tem que ter perseverança no amor? Só funciona assim. Na verdade, só funciona assim. Um ato rapidinho não mostra muito amor. Mas vários atos, vários dias, vários anos, várias conversas. Isso a pessoa consegue ver o amor. Porque viu o sacrifício, viu realmente o seu amor genuíno para as pessoas ao redor. É importante que podemos colocar esse mesmo valor que Deus falou. A alegria só vem através de ter um amor verdadeiro, um amor com santidade e um amor com perseverança. Quais são as pessoas que Deus pode usar na sua vida para amar? Tem outras pessoas que você pode encorajar? Em primeiro lugar, você pode pensar na sua família. Em segundo lugar, você pode pensar nos seus irmãos em Cristo. Mas eu ainda dou o desafio para você pensar em alguém que não conhece Cristo. E fala, Senhor, eu posso ser usado para mostrar amor para aquela pessoa? Um amor que é diferente do que o mundo. Um amor que é um amor radical. Talvez até um amor que nem é merecido. Mas, Senhor, eu quero mostrar
o amor de Deus para aquela pessoa, porque eu sei que eu pessoalmente não merecia o amor de Jesus Cristo, mas Ele me amou de tal maneira. Ele me amou com uma santidade perfeita e com uma perseverança até chegar na cruz e morrer no meu lugar.